bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o grupo 8. Eu que falo sou o Lucas, juntamente com meus amigos Guilherme e Juno. E a gente vai dar uma breve informação sobre o que é Erlang, começando pela definição. O Erlang é uma linguagem de programação que é usada para construir sistemas em tempo real. Ela é altamente escalável e com requisitos de alta disponibilidade. Ela é uma linguagem para uso geral e um sistema para execução. Ela foi desenvolvida pela Ericsson para suportar aplicações distribuídas e tolerantes a falhas, e para serem executadas em tempo real e interrupto. Alguns de seus usos são em telecomunicações, bancos, comércios eletrônicos, telefonia para computador e mensagens instantâneas. O sistema de tempo de execução da Erlang possui suporte integrado para concorrência, distribuição e tolerância à falha. Agora vamos falar um pouco sobre a história. Ela foi desenvolvida pela Ericsson, como eu já falei. Ela foi feita para suportar aplicações distribuídas e tolerantes a falhas e ser executadas em um ambiente em tempo real e ininterrupto. Ela era originalmente uma linguagem proprietária da Ericsson, mas ela foi lançada em código aberto nos anos de 1998. O nome Erlang ele é atribuído a Bernard Dacker. Ele foi compreendido como uma referência ao matemático e engenheiro Agner Crarup Erlang e também uma abreviação de Ericsson Language. E um dos co-criadores dela, da linguagem, é o Joey Armstrong. Ela foi desenvolvida com o objetivo de melhorar o desenvolvimento de aplicações da telefonia e sua versão inicial foi implementada em Prolog. Ela foi influenciada pela linguagem de programação Plex e foi usada em centrais da Sony Ericsson. Em 1998, a Sony Ericsson anunciou uma central AXD301 que continha mais de 1 milhão de linhas de códigos de Erlang. Ainda em 98, o Erlang ele foi banido na Ericsson Radio System para novos produtos, pois a empresa preferia linguagens não proprietárias. Então ela voltou atrás, junto com essa questão de 98 de banir a linguagem. O Joey Armstrong, que é o co-criador considerado, ele também foi demitido. Então, quando a Ericsson voltou atrás, em 2004, o Armstrong também foi readmitido. A implementação da Ericsson executa um código que ele é interpretado em uma máquina virtual, mas ele também inclui um compilador nativo para código, ainda que nem toda plataforma suporte isso. Ela também suporta nativamente o hot swiping, que é quando o código ele pode ser modificado sem a parada do sistema. No caso, a Erlang ela foi desenvolvida também com o objetivo de melhorar principalmente aplicações de telefonia. Uma das curiosidades dela é justamente que a linguagem ela saiu do laboratório e ela descontinuou uma central AXI, chamada AXI N95, e 98 foi quando ela foi gerada a AXD301, que foi a continuação. Em 2006, eu não coloquei esse dado, mas em 2006 o suporte a multiprocessamento ele foi adicionado na máquina virtual e no runtime da própria linguagem. Bom, com relação à comunidade da linguagem, no próprio site oficial da Erlang, na aba Community, eles disponibilizam vários recursos na área de desenvolvimento, aprendizagem e da área de comunidade em si. Eles disponibilizam o link para o Slack, o link para o chat do IRC, o acesso ao fórum principal de perguntas e respostas, além também do link para o tópico sobre Erlang no Stack Overflow. Tem também o blog do time oficial de desenvolvimento da Ericsson e há também uma listagem de eventos, incluindo o CodeBeam, que é o principal evento, que é realizado anualmente, envolve palestras, cursos, workshops e discussões sobre as diversas aplicações da linguagem na atualidade. Bom, apesar de não ser tão popular quanto outras linguagens, a Erlang ainda é amplamente utilizada no mercado. Aplicativos de mensagens instantâneas como o WeChat e o WhatsApp usam essa linguagem para tratar o alto número de usuários concorrentes. Eternity, uma blockchain para aplicações descentralizadas seguras e escaláveis,
usa Erlang na sua implementação de nós. O Elixir, uma linguagem de programação funcional concorrente de propósito geral, também é executado na máquina virtual Erlang. O Facebook a utiliza no back-end de seu sistema de chat, lidando com milhões de usuários ativos. O Amazon SimpleDB usa no serviço de dados do Amazon EC2, que é parte da plataforma de cloud computing da Amazon e permite que os usuários aluguem computadores virtuais nos quais rodam suas próprias aplicações. O banco de dados CouchDB e o gerenciador de filas de mensagens RabbitMQ também foram desenvolvidos com o uso da linguagem Erlang. A sintaxe e semântica do Erlang, a gente vai usar esse exemplo, que é um Hello World, onde o %Hello World Program, o ele é usado para adicionar comentários. O hífen module, entre parênteses, Hello World, ele é a instrução do módulo, que é como adicionar um namespace com qualquer outra linguagem de programação. E aqui a gente está mencionando que esse código fará parte de um código chamado Hello World, que é o que está entre parênteses. A função export, ela é usada para qualquer função definida dentro do programa que possa ser usada. E a gente está definindo uma função chamada start. E para usar a função, a gente tem que usar uma declaração de exportação. O /0, após o start, ele significa que nossa função iniciar aceita 0 parâmetros. E aí a gente define a nossa função de partida e aqui nós usamos outro módulo chamado IO, Input Output, que tem todas as funções de entradas e saídas necessárias em Erlang. Usamos a função fWrite para escrever Hello World para o console. No caso, em Erlang, os módulos eles são um conjunto de funções agrupados em um único arquivo sobre um único nome. A maioria das funcionalidades, como operadores aritméticos, lógicos e booleanos, eles já estão disponíveis porque já faz parte dos módulos padrões. Eles são carregados quando o programa é executado. E como módulo você pode declarar dois tipos de coisas, que é funções e atributos. Os atributos eles são os metadados que descrevem o próprio módulo, como seu nome, funções, e deve ser visível para o mundo externo, o autor, o código e assim por diante. A sintaxe de uma função da declaração de uma função é hífen, módulo e o nome do módulo. E o Erlang ele possui definição dinâmica de tipos e semântica funcional. Então o que significa? Quando um valor é atribuído a uma variável, esse valor ele não se altera mais. Isso faz com que as aplicações elas sejam mais tolerantes à falha. Falando um pouquinho também sobre as variáveis do Erlang, elas são iniciadas por letras maiúsculas ou underline, e depois de inicializadas elas não podem mais ser alteradas. As variáveis do tipo Erlang, elas não têm manipulação de ponteiro, não é necessário declarar o tipo de variável, se ela é int, se ela é inteiro, porque todas são constantes. Então nesse caso ela não existe declaração de constante, mas toda variável se comporta como constante, porque ela não pode ser mais alterada. E não existe variável global. E como em Erlang as variáveis são imutáveis, não existe efeito colateral executar uma função. Os tipos de dados que Erlang tem do tipo primitivos, os inteiros, que são escritos como sequência de dígitos. Os átomos eles são usados no programa para denotar valores distintos. Ele é uma sequência de caracteres alfanuméricos, sendo o primeiro uma letra minúscula. Ele pode conter qualquer caractere se ele for fechado entre apóstrofos. Temos também o ponto flutuante, que é de acordo com a representação IE754, 64 bits. Referências, que são símbolos globalmente únicos, cuja sua única propriedade é a comparação para igualdade. E ele só pode ser criado avaliando a primitiva makeref, que é uma função e um módulo. O binário, que é o número de sequência de bytes, ele provém um meio que utiliza espaço de maneira eficaz para armazenar dados binários. Tem os PIT, que é uma abreviatura de Process Identifier, que é identificador de processo. Eles são criados pela primitiva SPAL. Eles são referências para o processo no Erlang. As portas, que são utilizadas para se comunicar com a rede externa, são criados por uma subrotina chamada OpenPort.
e a comunicação é realizada por mensagens enviadas e recebidas pelas portas segundo o protocolo de portas do Erlang, e as fãs, que são fechamentos de funções. São criados por expressões de tal forma que elas vão fechar as funções mesmo. E nos tipos compostos a gente tem as tuplas, que são recipientes para um número fixo de dados do tipo Erlang, descritas pela sintaxe abre colchetes D1, D2, D3, Dn. Ele denota uma tupla cujos argumentos são D1, D2, D3, D4, Dn. E esses argumentos eles podem ser do tipo primitivos ou compostos. Os elementos da tupla podem ser acessados em tempo constante. Também temos a lista, que são recipientes para um número variável de tipo de dados. E temos as strings, que são escritos como uma lista de caracteres fechados entre aspas. Temos também o records, que fornecem um meio para associar um nome a cada elemento de uma tupla. Isso permite se referir a um elemento de uma tupla por nome e não por posição. Sobre as expressões, na linguagem Erlang, todas as subexpressões são avaliadas antes da expressão em si. Por exemplo, na expressão 1 mais expressão 2, elas são avaliadas antes que a operação de soma seja realizada. O termo é a forma mais simples de uma expressão. Variáveis também são expressões. Se ela está associada a algum valor, o valor de retorno da expressão é o próprio valor associado. O operador match é responsável pelas operações de atribuição. Aqui nós temos alguns exemplos do uso do operador match. Temos também as expressões de bloco, que fornecem uma forma de agrupar sequências de expressões similares à cláusula body nas funções. E as expressões com parênteses, que são utilizadas para sobrepor a precedência de operadores. A Erlang também utiliza os operadores nas suas expressões. Nós temos os operadores aritméticos, aqui nós temos uma lista dos operadores e alguns exemplos. Temos os operadores relacionais e temos os operadores lógicos. No que diz respeito às estruturas de controle, a Erlang ela não possui estruturas de repetição, tais como for e while. Usa-se a recursão para simular o funcionamento dessas estruturas. Aqui nós temos um exemplo de recursão para o laço while. Aqui nós temos um exemplo de recursão para o loop for. Com relação à tomada de decisão, nós também temos na Erlang a instrução if. Ela tem a seguinte sintaxe mostrada abaixo. A condição é avaliada como verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, a instrução 1 é executada. Se for falsa, a instrução 2 será executada. Temos também a tomada de decisão por meio da estrutura if-else. A Erlang possui o comando true, que corresponde às expressões, às execuções alternativas caso a condição seja falsa. E temos a tomada de decisão case, semelhante ao switch case da linguagem C. Ela é usada para executar expressões com base na avaliação de uma instrução case. Por ser uma linguagem funcional, há muita ênfase no uso de funções ou subprogramas em Erlang. Uma função é definida com seu nome, seus argumentos, que aqui são chamados patterns, e o body, que é o corpo da função, e consiste em uma série de expressões separadas por vírgulas. Já as funções anônimas são funções sem nomes associados. Em Erlang, as funções podem ser definidas com zero ou vários parâmetros. E pode-se definir uma função com o mesmo nome várias vezes, desde que elas possuam números de parâmetros distintos. Nesse exemplo, há duas definições de função de adição, uma com 2 parâmetros e a outra com 3 parâmetros, o que é permitido dentro da linguagem. As funções em Erlang também podem ter sequências de guarda, que são expressões que, quando avaliadas como verdadeiras, farão a função ser executada. Caso a expressão seja avaliada como falsa, a função não será executada. Tratamento de exceções.
As exceções são erros em tempos de execução ou erros gerados. São de três classes com origem e usos diferentes. São descritos em error, exit e throw. Erro. A chamada de erro encerrará a execução no processo atual e incluirá um rastreamento de pilha das últimas funções chamadas juntamente com seus argumentos, no momento que aconteceu o erro. Esses são os tipos de exceções que provocam os erros de tempo de execução. Erros são os meios para uma função interromper sua execução, quando você não pode esperar que o código de chamada manipule o que acabou de acontecer. Exit. Há duas funções exit no Erlang. A primeira utiliza apenas um argumento, e o segundo tipo de exit utiliza dois argumentos. Na função que usa apenas um argumento, ela termina um processo levando para um status de fim com uma determinada razão específica no seu argumento. Dessa forma, é transmitido um processo de finalização juntamente com a razão da finalização para todos os processos que estão relacionados àquele função. A exit do tipo 2 ela utiliza dois argumentos e ela se diferencia porque ela finaliza apenas um processo específico que é passado no argumento da seguinte forma. Esse PID é a forma de identificar qual processo será finalizado. Throw é uma classe de exceção usada nos casos que espera que o programador trate o erro. Em comparação com exit e saída, ele não envia um travamento do processo, ele não encerra um processo. Ao invés disso, ele controla o fluxo e conforme você vai utilizando o throw, o programador tem um controle do que está acontecendo, o que precisa ser corrigido. Legibilidade. A linguagem Erlang pode ser dividida em módulos, o que facilita a divisão de um programa grande em um conjunto de módulos menores. E cada módulo possui seu próprio espaço em nome, e limitando a visibilidade das funções contidas dentro do módulo. Por ter a possibilidade de realizar uma boa divisão, o código acaba sendo simples e complexo e completo, facilitando a leitura. Facilidade de escrita. Erlang é uma linguagem de programação bem expressiva e declarativa, que corrobora para a escrita de códigos simples e objetivos, promovendo códigos fáceis de ler, escrever e organizar. O código pode ser substituído ou alterado enquanto o sistema está operando. Confiabilidade. A linguagem de programação Erlang é conhecida por ser a única linguagem que trouxe a real tolerância a falhas embutida. A linguagem vem há uma geração permitindo sistemas com 99% de confiabilidade em mercados como o de telecomunicação. Ela ficou conhecida por ter atingido os 99 na porcentagem de confiabilidade. Conclusões. A sintaxe da Erlang é diferente das linguagens populares, fato que dificulta o aprendizado. Porém, é muito eficiente e confiável. O código pode ser atualizado sem interromper sistemas. A linguagem foi projetada para lidar com interações recursivas em grandes escalas, sem ter a redução da sua performance. E por não permitir a alteração de variáveis, o código fica livre de efeitos colaterais, facilitando a construção de sistemas concorrentes. É uma linguagem altamente escalável e tolerante a falhas.